olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, silenciar o coração, silenciar a nossa mente para perceber essa presença de Deus em nossa vida, para nos conectar com Ele, com o nosso Criador. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Nesse momento também vamos trazer presente para a nossa oração todos os nossos sonhos, nossos desejos, também nossas dificuldades, os nossos problemas, trazendo presente também pessoas que nós conhecemos e que queremos agora apresentar para Jesus. Vamos apresentar a Jesus toda a nossa família, todos os nossos idosos e idosas, cuidadores e cuidadoras, todas as pessoas que têm problema de saúde. Queremos agora apresentar ao Senhor a Tereza Bezerra, o Ricele Bezerra, o Luiz Carlos Brito, o Alex Mota, Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, a Maroli com toda a família, Solange Oliveira, Joana Martins, Lucivânia Martins, Malu Carvalho Holanda, e vamos também rezar pela nossa irmã Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Vamos intensificar a nossa oração e trazer presente a Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Ela está precisando muito de um milagre, muito das nossas orações. Queremos também rezar pela paz em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia, o evangelho da liturgia de hoje está em João, capítulo 3, do versículo 31 ao 36. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra. Quem é da terra pertence à terra e fala como terrestre. Aquele que vem do alto dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. Quem aceita o seu testemunho comprova que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Todo o capítulo 3 de João fala dessa relação de Deus com o Pai. E sempre fala dessa questão do alto e terra e céu, céu e terra. Então, aquele que vem do céu está
acima, né, de todos, diz o Evangelho. Aquele que vem do céu está acima de todos e nos revela o rosto materno, paterno de Deus. Lembrando que Jesus é o enviado. Ele é o enviado de Deus, por isso ele fala as coisas de Deus. E ele dá o Espírito para nós, ele dá o Espírito sem medida. E meu irmão e minha irmã, e é esse Espírito que inspira a fé, né? Que inspira a fé e a compreensão das coisas do alto. Quando a gente se deixa, né, levar pelo Espírito Santo, a gente vai compreender as coisas do alto. Do contrário, não tem outro jeito. Nós temos duas opções de vida: viver a partir e em vista do alto ou viver a partir de baixo, a partir da terra. Nós temos essas duas opções. Somos livres para escolher uma das duas. Viver a partir do alto, né, e em vista do alto, ou viver a partir de baixo, a partir da terra. Passamos grande parte, cada um de nós, isso é real. Nós passamos grande parte da nossa vida correndo e às vezes correndo muito, né, atrás de uma felicidade, né? Isso é a mesma coisa de dizer atrás da vida eterna, atrás de uma felicidade que parece cada vez mais distante. A gente corre atrás dessa felicidade e às vezes a sensação que temos é que a gente corre ao contrário dessa felicidade, ela se torna cada vez mais distante. E Deus nos oferece a cada dia, meu irmão e minha irmã, Deus nos oferece a cada dia tudo o que precisamos. Deus nos oferece a cada dia tudo o que precisamos para sermos felizes. Deus nos oferece a cada dia tudo o que precisamos para sermos felizes. Às vezes não percebemos essas maravilhas de Deus, né? Às vezes a gente não consegue enxergar as maravilhas que Deus nos oferece a cada dia, né? E essas maravilhas, geralmente, elas vêm do alto. Nós estamos tão embaixo, olhando sempre para baixo, que a gente não percebe as maravilhas de Deus que vêm do alto. E são muitas as maravilhas de Deus, né? Por quê? Porque nós estamos, muitas vezes, focados só nas coisas materiais. E aí a gente não consegue realmente perceber as maravilhas de Deus. Quer ver uma coisa? Quantos de nós possuem um jardim ali na nossa casa, né? Eu tenho certeza que você tem ali um lugarzinho especial. Ou mesmo que você não tenha ali, tem ali uma pracinha que tem um jardim belíssimo, né? Muito próximo de nós. E que a gente nunca vê a beleza de uma flor. Sabe por quê? Porque nós corremos muito. E a gente não presta muita atenção nos detalhes, nas coisas simples da vida, que são as maravilhas de Deus, porque a gente vive correndo. Às vezes a gente nem percebe quem está do nosso lado. Às vezes a gente não olha no outro, né? Não percebe que o outro, que a outra, naquele momento está feliz ou pode estar também passando por uma dificuldade, porque nós estamos correndo. E geralmente atrás de quê? De bens materiais, né? O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele nos convida, meu irmão e minha irmã, a meditar sobre quando estamos apegados às coisas da terra, às coisas terrenas, né? O olhar prazeroso para as coisas do mundo ofusca, né, os nossos olhos diante das inúmeras graças que vêm do alto, que vêm de Deus. Às vezes nós estamos olhando para tantas imagens, tantas coisas grandes, né, que o mundo apresenta para a gente, que a gente não consegue perceber também as inúmeras graças, as inúmeras maravilhas que vêm do alto, que vêm de Deus. A gente não consegue muito perceber isso.
Então Deus na verdade, Ele nos convida, né? Ele nos convida a olhar, né, para essas maravilhas dele. Não é que Deus condene a gente a olhar para as coisas materiais, porque elas são necessárias enquanto nós vivemos aqui na Terra, elas são necessárias. O problema é que a gente muitas vezes coloca o ter acima do ser. Aí gera um problema, porque aí as pessoas passam a não ter significado nenhum, né? E a gente fica em cima das coisas materiais, querendo cada vez mais ter. A gente não consegue compartilhar, a gente não consegue partilhar, a gente não consegue dividir com aquelas pessoas que não têm. Por quê? Porque a gente quer ter muito. Às vezes é muito triste. Esses dias alguém me dizia que é uma pessoa já de seus 80 anos, né? Mas que trabalha desesperadamente porque precisa aumentar o seu patrimônio. E aí vai deixar para quem? Né? E aí a pessoa deixou de ver os seus filhos andar, nascer, crescer, né? Dar seus primeiros passos. Aí a gente deixa tudo isso para trás porque a gente quer construir. E aqui para dizer mais uma vez, Deus não nos condena, né, por possuirmos bens materiais, né? Eles são necessários, nós sabemos disso, né? Enquanto estamos aqui na terra, eles são necessários, né? O que não devemos é colocarmos o ter, mais uma vez eu repito, é colocarmos o ter no lugar do ser. O convite do Evangelho de hoje é justamente abrirmos o nosso coração, abrirmos os nossos olhos para percebermos as maravilhas de Deus, as graças de Deus, que são tão simples que por isso que são difíceis de enxergar, né? De tão simples que são. Mas tudo de Deus é muito simples. E como nós estamos acostumados a não dar importância para aquilo que é simples, a gente perde essa beleza. A gente deixa de ser feliz, de conquistar a vida eterna, ou seja, de conquistar, traduzindo para hoje, de conquistar a felicidade. E Deus, Ele sempre quer nos ver felizes. Sempre. Deus, por isso é que Ele derrama todos os dias sobre nós as suas bênçãos. A gente só precisa abrir o espaço do nosso coração, abrir os nossos olhos, sobretudo os olhos do coração, para perceber as maravilhas de Deus que se manifesta nas coisas ou nas pessoas mais simples. Que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos conceda a graça de observarmos as coisas simples que acontecem ao nosso redor no nosso dia a dia. De observarmos aquela flor, aquela rosa que desabrochou e que a gente não percebe porque estamos sempre correndo e correndo muito. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.